Fala também um pouquinho sobre as iniciações dos filósofos, como que funcionavam essas iniciações. Eu vou falar um pouco e vou passar a palavra ao Jarbas, que historicamente ele vai dar mais casuísticas. Mas o que eu vi, assim, do pouco que eu vi, né, de literatura, então, vários filósofos, porque aquele tempo, se a gente tem que entender a história daquela época, né? Então, a Grécia politeísta, né? Então, eles já tinham, até um certo ponto, uma liberdade, aqui vamos colocar assim, vinculados a esses fenômenos, né, parapsíquicos. Então, tinham curandeiros, né, as próprias pitonisas, sacerdotisas, bruxas, feiticeiras, entre outros. Isso em várias épocas, em vários locais, em várias situações, não é novidade. Então, eles ficavam mais abertos a isso. Então, existia um questionamento de como que funciona, né? Então, existia essa própria da filosofia. E esses grupos de filósofos, eles iam como se fosse assim... Tem uma parte desse livro de Pitágoras que ele discute com os sacerdotes. Mas como ocorre isso, né? Como que como ocorre esse fenômeno? Como funciona essa matéria, né? Então, eles tinham algo que eles pensavam além da matéria, em alguns casos. Tem nomes aqui de filósofos que eu não vou lembrar, tá, Fabiana? Mas é interessante colocar no livro. Então, tinha, assim, como se fosse essa ousadia, essa curiosidade de saber o que estar além dessa existência, do alcance dessa matéria, e assim, e ali eles sabiam que iam expandir as ideias deles, no fato. Então, por isso que estava correlacionado. Essas iniciações, digamos assim, era ali que tinha as neo-informações, digamos assim. Como as verpons da época. É como o Tertuliário, claro, gente. Aqui é muito mais, né? A gente está mais avançado, mas eu estou dizendo da época. Lá eles fizeram muita coisa, né? Na época, então era o que tinha. Então lá que eles discutiam, lá que eles tinham os fenômenos, que ampliava a consciência. Então por isso que até os sacerdotes dos oráculos convidavam as pessoas que eles achavam que eram os mais intelectuais da época. Por isso que Sócrates foi, por isso que, entre outros, adentraram nesses templos, né? E assim por diante. Iniciação pode ser hoje trocado esse nome por reciclagem. Iniciação quer dizer renascimento. Você renasce uma nova personalidade num novo patamar evolutivo. Era isso que as iniciações faziam. Tanto Sócrates, Platão, Tales de Mileto, Anaximandro, Anaximenes, todos esse pessoal passaram por iniciações. A maior parte deles passaram por iniciações em Eleusis. Sócrates, Platão, Pitágoras, eles estiveram em Delfos também. Principalmente Pitágoras vem de Pítia, né? Por isso que chama Pitágoras. Porque ele é uma Pítia, o anunciador pítico. Quer dizer, Pitágoras quer dizer o anunciador pítico. Porque ele foi iniciado em Delfos também, porque a mulher dele é de Delfos, né? Que é Teano, que a gente estava falando. E a professora dele, que é a Teocleia de Delfos, que foi talvez uma das maiores das pitonisas de Delfos, que foi a professora de Pitágoras. E agora, a maior parte desse pessoal foi em Eleusis, que era outro tipo de templo que existia, esse específico para iniciações. E alguns deles, igual Platão, igual Sócrates, Tales, foram iniciados nos órficos, nos mistérios órficos. Esses são anteriores a Delfos, anteriores a Eleusis, talvez sejam os primórdios da iniciação desse planeta, o que a gente chama de iniciação, né? Então, esse aí que é a base. Eles entravam e tinha o que a gente chama hoje aqui de conscientização multidimensional. Eles mostravam para ele que existia algo além que essa vida, né? Essa que era a minha pergunta. O que exatamente, como era feita essa reciclagem? Em Eleusis era feito materializações mesmo, para eles verem que existia. E mostravam as baratosferas e mostrava depois uma consciência mais evoluída. Aí eles falavam, se você for certinho, você vai para cá. Se você for mais ou menos, você vai para lá. Era bem assim mesmo, né, em Eleusis, que fazia. Mudou. Tá. Todos os reis gregos e imperadores romanos, a maior parte, grande parte deles, passaram por essas iniciações também. Tá? E o que você acha que faltou para o pessoal realmente fazer a reciclagem, já que eles iniciaram? Faltou para a gente, né, que estava também nessa época, faltou aquilo que o professor Walter fala muito tecnicamente, que chama vergonha na cara, né? Bem tecnicamente falando, eu acho que foi isso.